Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer a parte 4 da Light Novel original e canônica de Naruto Gaara Hiden. E faltam mais 2 capítulos e eu vou tentar resumir esses 2 capítulos em 3 vídeos, finalizando um total de 7 vídeos. Então você já sabe, né? Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Me segue lá no meu Instagram, @NandaGeek. Segue a página do Nerd Topzera. É uma página onde tem um conteúdo muito legal de animes e muita interação com os otakus. E o link dos 2 Instagram vai estar aí embaixo na descrição. Outra coisa que vocês também sabem é, comentem aí embaixo qual a próxima novel que vocês querem que eu traga aqui no canal. Se é Sakura Hiden, Akatsuki Shinden, se é a do Jiraiya ou Sasuke Hetsuden, que é a continuação direta de Kakashi Hetsuden com toda aquela treta da doença do Naruto. E eu não vou ficar falando muito, porque senão esse vídeo vai ficar enorme de grande, eu não quero isso. E eu sei que a câmera tá muito perto, mas é porque eu tô com uns problemas técnicos. E assim foi a melhor forma que eu consegui pra poder gravar, pro vídeo não ficar com uma qualidade tão ruim que nem ficou o último que eu postei sobre Black Clover. Então, bora lá. Os 2 shinobis chamados Ettore e Metora atravessaram a armação de aço com sorrisos vorazes no rosto. E além disso, não havia mais movimento no elevador ou de qualquer outro inimigo se aproximando daquele local. Então, muito provavelmente, todos os outros assassinos haviam sido subjugados por Baki e sua equipe, que são os seguranças lá do Gaara, né? Mas para esses 2 se aproximarem de Gaara sem cerimônia nenhuma, significava que eles estavam confiantes que venceriam, que lutariam contra o Gaara e venceriam. Aí o Gaara pergunta, então vocês são os irmãos Konjiki de Ishigakure? Eu vi os rostos de vocês no Bingo Book, que é aquele bingo, sabe, das pessoas renegadas, eu acho, né? E um deles, chamado Ettore, disse, pro Kazekage-sama nos conhecer, significa que nós nos tornamos realmente famosos, hein? Os 2, eles eram gêmeos, bem parecidos, mas o Gaara conseguiu identificar que aquele de brincos berrantes era o irmão mais velho e o que era mais calado e que tinha um anel bem chamativo era o irmão mais novo. Então, quando acontece dos shinobis serem gêmeos e tal, eles mantenham, tipo, a aparência, roupa e tal, bem parecido, pra poder usar como truque. E o Gaara disse, eu ouvi falar de vocês, o par de Nukenin, ninjas fugitivos covardes que se especializaram em destruir edifícios e navios mercantes. Bem, não perdemos pra você quando se trata do número de pessoas que matamos. Sejam navios de tanques ou prédios, destruímos um número incontável deles. O Ettore tava falando com um grande sorriso no rosto e tal. Mas você sabe, né, Gaara? Não matamos pessoas como você, Gaara da cascata de areia. Continuou falando, também ouvimos falar de vocês. E nós somos mais ou menos da mesma classe. Sabe, nunca tivemos a chance de nos encontrar cara a cara desde que nos tornamos Chunin. Um pouco antes do esmagamento de Konoha durante o exame Chunin. Quando o Orochimaru foi lá, né, ele matou o pai do Gaara, fingiu seu Kazekage e comprou uma briga com Konoha, sabe? Quando ele morreu. Não, quando o terceiro Hokage morreu e o terceiro Hokage selou os braços dele. Mas você era tão famoso naquela época, o demônio sedento de sangue de Tsunagakure. Você matou pessoas porque você não gostava delas. Você matou pessoas que estavam na sua frente. Você matou porque você não se importava se ele era seus inimigos ou seus aliados. E bem, se nós formos nos comparar a você, nesse ponto de vista nós não somos parecidos, porque você matou pessoas por matar, mas nós matamos pessoas porque nós tínhamos um objetivo. Então ele quer dizer que, assim, ele matava as pessoas, né, quando ia destruir um prédio, um navio e tal, mas tinha um motivo. Ele tava matando essas pessoas para poder roubar os bens desses lugares. Bem explicado. E o Gaara, ele entendeu que as coisas que ele havia feito quando ele não era amado por ninguém, o peso desses crimes ainda pesam. E esse peso nunca vai desaparecer. E mesmo que hoje em dia ele seja uma pessoa totalmente diferente de antes, todos os crimes, todas as coisas ruins que ele fez, não tem como voltar atrás e desfazer. E ele grita, agora a sua bravura acabou. Ettore fala, oh, nossa, mas o que é isso? Minhas palavras te atingiram em algum lugar, Kazekage-sama? Mas o Gaara não podia dizer que não doeu, ele ficou incomodado. Mas aquele momento não era pra conversa fiada e nem pra debates. Ele conversou todo esse tempo porque ele estava ganhando tempo. Caixão de areia, Sabaku no Kyo, eu acho, né? A areia que estava embaixo dos pés dos seus inimigos agora subiu, engolindo os 2 em um só movimento. Mas não houve resposta. Por quê? Porque eles eram clones. E a gente sabe que essas coisas de Kagenbushi, clones, já é um truque bem antigo. Mas no ponto de vista do Gaara, o que tornou essa jogada brilhante foi que os 2 gêmeos combinaram os Kagenbushi
com genjutsus, né? Então, quando o Gaara percebeu que era clone, ele espalhou a areia dele no chão e ele usaria essa areia como sensor para poder verificar aonde havia pessoas ou objetos em movimentos. Em cima, acima da cabeça, os irmãos Ettore e Metoro se posicionaram um em cima do outro. Nessa hora eu imaginei lá quando o Kiba faz aquilo mais Okamari, que um sobe em cima do outro, sabe? Eu imaginei aquilo lá, né? Mas enfim, vamos lá. Um dos irmãos gritou e o irmão mais velho usou Yuton, liberação de lava, para poder expandir um anel de fogo, um anel assim de fogo, digamos assim, né? E o mais novo usou a liberação de aço para poder formar uma bola de aço. Então, tipo, o fogo ficou no meio e a bola de aço ficou por cima, tá? E eu quero ver o que você acha disso. Esse é o nosso método dos irmãos gêmeos matar. O Gaara sabia que mesmo que se eles tivessem criado vários pedaços de aço gigantes, aquilo não violaria sua defesa absoluta. Mas, no entanto, os gêmeos não estavam mirando no Gaara, eles estavam mirando na Hakuto. E foi uma jogada muito clara e rápida. E o Gaara, ele não teve escolha a não ser reagir o mais rápido que ele pôde, mesmo que não fosse com muita eficiência, porque ele não podia perder a sua parcela de casamento. A sua autoridade diminuiria. Aí ele pensou, não é isso, esse não era o problema. Essa era apenas a sua posição oficial, aquela ali ia ser a sua futura esposa, mas ele não estava defendendo ela por isso. Ele estava defendendo porque ela era uma pessoa, e mesmo que ela fosse esposa de um desconhecido, de um aldeão, mesmo que ele nem conhecesse essa pessoa, o Gaara ainda a protegeria. Porque ele é o Kazekage, e se alguém sem poder de luta precisa de proteção, o Gaara vai proteger essa pessoa. E o Gaara pensou, estou confiando em você, areia. E a areia do Gaara subiu em uma parede gigante, formando um escudo ao redor dele e da Hakuto. Você tem que lembrar que a areia do Gaara, ela se move sozinha, mas para poder proteger ele. Se o Gaara quiser que proteja a Hakuto, ele tem que querer e usar o chakra dele para isso. E o Ettore disse que tá tarde demais para um assassino como ele agir como um herói. Um grande projeto de aço que foi arremessado na direção deles. O Gaara percebeu que a velocidade não era tão rápida quanto ele esperava, mas o seu escudo seria mais que o suficiente para esse tipo de velocidade. O grande projétil atingiu o escudo de areia e parou. O escudo da areia que o Gaara estava usando e tal era de chakra, então ele estava se consertando mais rápido do que ia sendo perfurado. E o Gaara até se lembrou que no passado ele usou o seu escudo de areia para cobrir toda a vila quando ele estava sendo bombardeado pelo Deidara da Akatsuki. E Gaara poderia dizer com confiança que seu escudo poderia parar qualquer coisa, até mesmo 2 toneladas de pedras ou mais. Mas, Gaara-sama, perigo! O aviso de Hakuto permitiu que o Gaara reagisse 1 segundo mais rápido. Então, ela estava ali atrás do Gaara com medo, mas pelo menos ela estava observando as coisas. E o Gaara, ele já estava muito ocupado pensando em várias coisas, em proteger ela, em comandar chakra, em areia, nos inimigos dele e tal. Por quê? Porque o projétil começou a mudar de forma. Na verdade, ele começou a derreter. E isso foi um efeito da liberação de lava que estava dentro do negócio de aço, se é que você me entendeu. Então, a alta pressão causada pela onda de choque estava derretendo a esfera de aço para líquido. E depois do movimento do impacto, esse líquido começou a jorrar para outros lugares, sendo que ele estava com um ponto de impacto. E o Gaara, ele realmente não contava com isso. E o Gaara levantou novamente uma outra parede de areia, mas a chama da liberação de lava, que estava sendo concentrada em um ponto, estava quente e úmido. Então, acabou começando a perfurar o seu escudo absoluto. Isso é o que ele não contava. E a chama atravessou o seu escudo de areia e a areia desabou, espalhando-se pelos arredores. Eles não receberam um golpe direto por causa dos 2 escudos de areia que o Gaara levantou. E ele também usou uma liberação de vento, vendaval em múltiplas camadas. Graças a essa parede de múltiplas camadas de vento, empilhadas uma sobre a outra, como se fossem várias folhas, eles evitaram por pouco o golpe direto do ataque abrasador. E do nada havia uma dor ardente no braço direito do Gaara, e fazia muito tempo que ele não sentia dor, ele nem se lembrava mais de como era a sensação, mas ele pensou que sempre que ele sentiu dor, ele aprendeu uma lição. E ele não pretendia subestimar o ataque dos irmãos, mas ele também não contava com isso. Me diga agora, você entende que nós, os irmãos, somos tão famosos e por quê? Você sabe, né? O Ettore falou, ele gosta demais e tal. E o som da voz do Ettore, junto com as gargalhadas, ecoava pelo meio da poeira, porque a areia desabafou e subiu a poeira. Vocês entenderam, né? E o Gaara falou, de fato, o ninjutsu que você usou é um exagero, é um jutsu ridiculamente exagerado para poder matar apenas uma pessoa. E o Ettore falou,
não há nada que eu não possa quebrar, sabe? Tipo, ele é muito chato, esse cara. A única coisa que o Gaara precisava, ele precisava de 1 segundo, de uma distração por 1 segundo já seria o suficiente pra ele poder fazer alguma coisa. Porque ele gastou muito chakra na sua defesa atual e também é difícil partir para um ataque quando eram 2 inimigos contra 1 e os seus inimigos são Jounin, sabe? Um dos níveis mais altos aí de ninjas e tal, né? E ele ainda estava concentrando a sua vontade, o seu chakra na areia para poder proteger a Hakuto, entendeu? Então, assim, era muita informação, muita coisa pro Gaara pensar ao mesmo tempo. E o Metoro, né, que é o irmão calado, resolve falar alguma coisa. Ah, se você confia no seu grupo de guardas, eles não virão, porque há cerca de 20 pessoas muito qualificadas que fazem parte da minha organização e o meu grupo não perderia nem pra Akatsuki. E eu acho que comparar os shinobis dele com os shinobis da Akatsuki provavelmente é um exagero do Metoro, né? Mas o Gaara, olhando pra habilidade dos irmãos, ele disse que não havia erro em dizer que os dois eram muito talentosos, mas mesmo assim, comparar eles com o nível da Akatsuki, né, é o que eu acho. Então, quando as duas Kekkengekais eram combinadas, eles podiam usar como uma espécie de Jinkikenkai Tota, que significa basicamente a união de 2 Kekkengekais. Então, assim, tipo, os dois são gêmeos, aí talvez a parte do pai tinha Gekkengekai da lava e do lado da mãe tinha do aço. Não sei, aí cada um nasceu com um e aí eles juntam isso e usam de uma forma só, formando esse outro tipo de Kekkengekai, que eu vou pôr o nome embaixo que eu não tô nem sabendo falar. O Gaara tinha que dar um jeito nesses caras rápido pra poder saber o que estava acontecendo, proteger a Hakuto. Ele disse antes disso tudo que ele protegeria a Hakuto. Então, se ele não cumprisse com a sua palavra, ele não estaria seguindo o seu jeito ninja ou algo do tipo, né? Uma única Shuriken rasgou o ar e correu em direção ao Metoro. Era uma Hoshu Shuriken, uma espécie de barra de ferro sem lâminas ao redor. Suas habilidades de cortes eram menores, mas graças ao seu peso, dependendo da forma que você arremessasse, da forma que você jogasse, poderia derrubar até um cavalo. E o Metoro estendeu a mão para poder afastar a Hoshu Shuriken, só que ele não contava com o peso da arma. Então, assim, não foi o suficiente para poder quebrar o braço dele, mas o peso fez com que o braço do Metoro ficasse ligeiramente dormente. Pro Gaara não importava muito quem jogou a arma, mas parecia que era um aliado. E esse era o momento de distração que ele queria, que ele precisava. E se ele deixasse passar essa oportunidade, ele não teria outra chance. Chifre do lobo do castelo de areia, Tsunajo Hokaku. E a areia começou a girar em uma vortice que envolvia todo o ambiente. E a areia que se espalhou no ataque anterior, né, também estava incluída. Ele havia espalhado a sua areia como uma preparação para o seu contra-ataque. Ele queria fazer um contra-ataque, mas ele precisava de 1 segundo e o segundo veio, então ele já estava preparado. E no meio da areia rodapiante, né, vários olhos se abriram. E cada um desses olhos estavam conectados ao próprio nervo óptico de Gaara. Você já deve ter visto ele formando um olhinho assim de areia. Se fosse uma pessoa normal, as enxurradas de informação que vinham daqueles olhos deixaria qualquer um louco, mas Gaara podia aguentar. E tudo o que estava acontecendo dentro da areia era do conhecimento imediato do Gaara, mesmo que todo o resto das pessoas não tivessem visto porque estava rodando e tal, mas os olhos estavam lá dentro e não estava... ele tava sabendo, né? E o Gaara sentia certa tranquilidade, porque a alma da mãe do Gaara residia na areia. E o chakra da mãe do Gaara também fazia a areia agir por conta própria, separada da vontade dele. E agora a areia que é responsável por proteger ele, tava lá junto naquele ataque. Então, o Gaara provavelmente pensou que sua mãe estava apoiando a sua decisão de proteger as outras pessoas. E a técnica do Gaara cumpriu com seu nome. E Metoro e Etoro foram cobertos por uma chuva de balas de areia de todos os lados. E o irmão Metoro, que é o calado, falou: estamos com um problema. E o irmão mais novo levantou um escudo de aço para poder afastar as balas de areia, mas o ataque não foi interrompido por conta disso. Afinal, os projéteis de areia que o Gaara criou atacavam o inimigo por todos os lados e ele estava atirando em sincronia com o que o Gaara podia ver. Então, se o cara formou um escudo aqui, o Gaara ia usar a visão dele ali e ia fazer as balas vir por trás. Então, se ele usava o escudo dele pra trás, o Gaara ia ver que ele tava vendo o campo de visão e ia fazer as balas vindo pela frente. Então, acabou que não adiantou muito. Mesmo que os dois irmãos estavam nessa situação super complicada, eles ainda estavam desviando para que nenhuma das balas atingisse algum ponto vital e a briga terminasse ali. Eu estou aqui para ajudar. Uma voz desconhecida aos olhos de Gaara pousou do lado dele. E o que o Gaara viu foi o seguinte: ela era uma mulher, uma kunoichi.
Ela era muito bonita, mas caso você excluísse os óculos grossos que ela usava, poderia dizer que ela tinha uma beleza de primeira linha. E sendo que mulher de óculos é tão bonita, né? Mas de qualquer forma, agora não era hora pra pensar nisso. E ela grita, eu fui enviada pela Tamari-san pra ajudar. E o Gaara fala, nossa, você me ajudou muito. E ele não perguntou como a Temari sabia onde eles estavam, mas ele sabia que ela estava preocupada com ele. Então, a irmã mais velha ia dar um jeito de descobrir onde ele estava. E mesmo que ela não pudesse ajudar, ela ia mandar alguém. Shijima disparou as suas 8 Housing Shuriken na intenção de matar. Netoro levantou algumas barreiras de aço para poder impedir que essas Housing Shuriken... E aí o Etoro, que era o da lava, que eu acho que é o irmão mais velho, foi lá e derreteu essas Housing Shuriken, mas enquanto ele estava fazendo isso, elas explodiu e os seus fragmentos espalharam e perfuraram o corpo inteiro de Etoro e o sangue jorrou para todo lado, porque, por exemplo, o Metoro, ele estava usando um escudo de frente para poder proteger ele, e aí o irmão dele, vamos supor que ele estava ali do lado, ele tentou derreter as Housing Shuriken, e quando ele derreteu, que ele começou a derreter, elas explodiu, o irmão dele estava protegido com o escudo, mas ele não estava, e aí atingiu ele. Irmão! Aí o Metoro deu um grito, né, confuso, e olha que era o irmão silencioso, e o Gaara não podia ignorar essa abertura de guarda, e ele fala, pra onde você está olhando? Eu estou aqui, não tire os olhos do seu alvo, sua escória. E o Gaara fez uma tempestade de areia, e ela se transformou em uma lâmina gigante, e que passou pelo escudo de aço do Metoro, e o cortou o corpo do Metoro, tipo, partindo no meio e tal, e ele caiu morto. E aí, Metoro! Aí o Etoro gritou, chorou, ficou triste, né? Porque o irmão dele tinha morrido e tal. Pegou os fragmentos das Housing Shuriken, colocou lava nelas e jogou no Gaara. Só que o Gaara levantou a defesa absoluta dele e não deu resultado nenhum. Foi como se não fosse nada, porque a defesa do Gaara parou os ataques. E o Gaara aproveitou, né, que o irmão tava atacando de qualquer jeito, todo desorientado porque o seu irmão tinha acabado de morrer. E ele usou a areia dele e o atacou com a sua areia. E falou, os prédios que você destruiu, os navios que você afundou, todos tinham pessoas também. Você sabia disso? Mas você não considerou isso. E esse é o seu crime. Ah, seu monstro! Quando ele ia terminar de falar a frase, uma enorme massa de areia o engoliu por completo. E aí foi esfolação, trituração. E não era de se surpreender se alguém olhasse para esse espetáculo e pensasse que aquilo não era um trabalho de ser humano. E provavelmente era isso que estava passando na cabeça da Hakuto. E quando o Gaara viu que o cara estava morrendo e tal, ele sentiu um sentimento familiar. E talvez ela até simpatizou com esse sentimento, totalmente triturado. E o Gaara falou para si mesmo, eu e você, nós somos monstros assassinos chamados de Shinobi. E, enfim, Etoro morreu, não estava mais se movendo. Gaara-sama, a primeira coisa que Hakuto fez quando isso terminou foi correr na direção do Gaara. Ela arrancou um pedaço do kimono dela e falou que ia usar como curativo para o braço do Gaara, né, que tinha sido atingido com aquele negócio. E a Hakuto fala, nossa, eu sinto muito, você estava me protegendo e aí você acabou se machucando, então deixe, por favor, eu pelo menos dar assistência médica. E aí o Gaara fala, não, esse tipo de ferida não é um problema. Isso eu vou fazer o curativo. Quando nós estivermos no meio de uma batalha, agirei de acordo com as ordens do Kazekage. Mas a luta acabou e agora ouçam o que eu, Ironin, né, ninja médica, está dizendo. Se uma queimadura não for cuidada, não sabemos que tipo de bactérias podem entrar nela, entendeu? Eu disse isso, né, com a postura bem firme, mas quando o Gaara olhou pra ela estava com os olhos molhados, quase chorando, meio assustada e tal. E o Gaara simplesmente respondeu, tudo bem. A habilidade de Hakuto foi excelente. Ela usou liberação de vento para esfriar a queimadura. Depois disso, ela enxuagou a queimadura com o esterilizador que ela carregava. E depois usou o chakra para curar as células. E depois ela enrolou uma bandagem, né? A bandagem com o fio de seda dela lá, sabe? Do kimono dela. No braço dele. E ela falou, este pedaço de seda é feito sobre medida para que eu possa dobrá-lo e usá-lo como bandagem também. E ela também ajuda na cura natural das células, mantém amarrado por um tempo. E o Gaara, pensando em algo como o Naruto agiria naquele momento, ele deu um sorriso, né? Ele viu o seu rosto sorridente refletido nas pupilas de Hakuto. E quando ele viu Hakuto sorrir de volta, ele sentiu uma sensação de realização diferente do sentimento que ele sentiu quando ele matou
um inimigo. E um pouco depois que as coisas foram resolvidas, Gaara estava falando com o Baki e o Baki pergunta: e aí, vamos continuar com a reunião de casamento? O Gaara ficou perplexo, né, com a pergunta do Baki e tal. E aí o Baki continuou a falar: uai, continuar seria uma reação natural. E o Baki, ele era completamente indiferente, como se nada tivesse acontecido. Gaara ouviu dizer que mais da metade dos shinobis atacantes e inimigos foram decapitados pelo Baki. E mesmo assim, ele não tinha nenhuma gota de suor no rosto e nem sangue em sua roupa. E o Baki continuou falando: se os assuntos oficiais pararem por causa do terrorismo, isso vai torná-los ainda mais ativos. Não é diferente de lidar com as ameaças do Yakuza. Você sabe que se você cair uma vez, eles vão continuar te pressionando mais e mais. Você sabe, não sabe, Gaara? E o Gaara falou: eu sei, eu estou bem, mas se eles vierem de novo, a Hakuto pode se machucar. Aí o Baki deu um sorriso largo no malicioso e falou: então isso significa que você gosta dela. Aí o Gaara: não é todo sem jeito. Aí o Baki: então você não gosta. Aí o Gaara: não é isso, sabe? Não é isso. Aí o Baki falou: então você não a detesta. Aí o Gaara falou: bem, é mais ou menos isso, né? Foi a única coisa que o Gaara conseguiu dizer. Baki riu e bateu no ombro do Gaara e falou: então esse é mais um motivo para a reunião de casamento continuar. Você tá feliz? Mas agora eu queria falar sobre o Kankuro. E ele mostrou várias fotos pro Gaara de um shinobi desconhecido que estava encontrando com o conselheiro Toujuru. Aí o Gaara pergunta: Toujuru Dona, ele é um dos conselheiros lá da aldeia da areia. E aí o Baki fala assim: o shinobi com quem ele estava se encontrando depois era um dos subordinados do Kankuro, Maizuru. Nos últimos 6 anos, Kankuro tem se destacado aos olhos dos jovens shinobis que estão insatisfeitos com o Gaara, porque as pessoas acham que o Gaara é muito novo e tal, que ele é um assassino, então ele não devia ser o Kazekage, né? E também falam que por ele ser o filho mais velho da linhagem do Kazekage, ele deveria ser o Kazekage. E o Gaara falou que entende, porque comparado ao Kankuro, o Gaara pega essas crianças, essas pessoas e manda para a linha de batalha, enquanto o Kankuro enfrenta os inimigos na linha de frente com essas pessoas. Então eles acham que se o Kankuro fosse um Kazekage, ele seria uma pessoa melhor, porque ele entende várias outras coisas, entendeu? Não que o Gaara não seja um Kazekage bom, mas que o Kankuro seria um Kazekage maior. O Gaara sabia que a base da sua autoridade não era sólida, e ele havia sido morto pela Akatsuki uma vez, e durante o tempo em que sua sobrevivência não era clara, seu título de Kazekage já tinha sido retirado lá naquela época, né? E isso provavelmente aconteceu também por causa do trauma que a vila sofreu quando o Kazekage anterior foi morto e substituído por Orochimaru. Então juntou o passado do Gaara com o pai ter sido morto pelo Orochimaru e depois ele ter sido morto pela Akatsuki, fizeram com que os conselheiros e as pessoas tipo de mais alto nível, os daimyos e tal, ficassem insatisfeitos com o Gaara. E por isso que eles queriam que o Gaara casasse, pro Gaara ter um herdeiro logo, se é que vocês estão entendendo. O Gaara sabia que tudo isso tinha influenciado, então ele continuou investigando algumas conspirações, só que ele não contou isso para alguns aliados dele para que não colocasse eles em perigo. O Gaara acertou alguns detalhes com o Baki e estava voltando para o seu quarto, e ele encontrou com Hakuto no corredor do hotel e sua guarda, Shima, aquela que ajudou ele lá na batalha. O Gaara fala: isso tudo foi de alguma forma uma situação inesperada, não é? E a Hakuto: sim, eu nunca tinha visto isso também. E aí o Gaara falou: meu falecido pai disse que uma vez a autoridade é como uma escada. E depois o Gaara, ele se surpreendeu por ele repetir o que o seu pai havia dito uma vez. E o motivo da surpresa do Gaara é que ele acreditava que os seus antigos sentimentos pelo seu pai e ressentimento haviam desaparecido lá na Quarta Guerra Ninja. E ele nunca mais nem lembrou do seu pai e tal. Achava que não tinha mais nenhuma lembrança específica dele e ele lembrou disso, entendeu? E ele ficou um pouco surpreso. Uma escada, Hakuto perguntou. E o Gaara continuou falando: quanto mais você subir, mais poderá ver, mas você ficará incapaz de ver o que está sobre os seus pés. Falas um pouco sem sentido para o momento, ele pensou, né? Então provavelmente era por isso que ele estava falando. E a Hakuto falou: não, eu entendo. Mas Gaara-sama, você tem muitas pessoas dispostas a olhar para baixo por você, então eu acho que é algo para você se alegrar. Gaara olhou maravilhado para Hakuto, né? Ela era tão gente boa e tal. E aí eles se despediram e ele continuou indo para o seu quarto. Você está indo muito bem. Quando o Gaara olhou, era Temari.
E a silhueta característica da sua irmã mais velha não havia mudado nada, desde quando ele encontrou ela mais cedo, né? Viu que ela estava coberta de bandagens a ponto de parecer doloroso olhar pra ela. E ele pergunta pra ela, e você está bem agora? E a Temari fala, sim, eu estou. Os Ironin, ninjas médicos de Houki, são realmente bons. Estou bem, sim. E o Gaara falou, entendo, então eu posso te pedir um favor? É sobre Hakuto, né? A Temari perguntou. Sim. E entregou uma carta pra ela e falou assim, olha, eu estou confiando isso a você. Então era pra Temari entregar a carta do Gaara pra Hakuto. E aí a Temari fala, entendo. Então você conseguiu entender algumas coisas, não é? E os lábios de Temari se curvaram em um largo sorriso. Aí o Gaara perguntou, algo te diverte? Aí ela fala, você é parecido com o nosso pai, mas foi apenas um pensamento repetido. E o Gaara falou, eu sou? Sim, você é. Nós três nascemos aqui, disse ela, filhos de pai e mãe. Se Kankuro ou eu, nós tivéssemos qualidades necessárias, você não teria sido sobrecarregado com o Shukaku, então me desculpe. E o Gaara fala, não, isso tá tudo bem agora. Você sabe, né, o Shukaku é um amigo, depois de muito tempo agora ele é um amigo, né? E a Temari fala, nossa, obrigada, honestamente eu me preocupei um pouco e pensei que eu seria a única de nós que seria feliz. E o Gaara falou, não, por favor, seja feliz, você merece isso, irmã. E a Temari fala, não, então tudo bem, eu vou cuidar dessa carta, a gente se vê depois. E o Gaara falou, não, eu estou contando com você. Ele não prolongou muito a conversa e foi descansar no seu quarto, porque afinal de contas ele estava cansado, ele tinha lutado, ele estava sem chakra. E agora que ele não tinha mais o Shukaku em seu corpo, ele poderia dormir à vontade, sempre que ele tivesse vontade. Algo ruim aconteceu! A voz de Baki interrompeu o sonho agradável que o Gaara estava tendo. O homem havia entrado em seu quarto sem sua permissão e estava ao pé da sua cama. Então o Gaara entendeu que era um assunto urgente. E o Gaara já perguntou o que há de errado, o que aconteceu. E o Baki responde, é que a Hakuto foi sequestrada. E o Gaara, por um momento, apenas um momento, ele se amaldiçoou por ser incapaz de proteger ela. Ele fez tanta coisa para poder proteger ela, ele tentou tanto proteger ela. Então ele olhou para o curativo enrolado em seu braço e falou, não, então eu vou salvar ela. E tanto o Gaara quanto o Baki, eles pensaram que o objetivo do ataque tinha sido o Kazekage, mas não, era Hakuto. Mas por que ela era? Quem será que queria matar ela? Ela era inimiga de quem? E o Gaara resolveu sair no meio da noite, deixar a aldeia e procurar por Hakuto. E ele falou, eu vou procurar por ela, eu vou encontrá-la, eu vou salvá-la e vou trazê-la de volta e custe o que custar. E fim do capítulo. Nossa, e eu tenho que falar pra vocês, esse vídeo foi difícil de gravar. Eu não sei quantos minutos vai dar, mas aqui na gravação tá quase 1 hora. Tá 56 minutos de vídeo. Por que foi difícil? Porque eu me confundi toda hora com esse Toro, Metora aí, toda hora. E foi um capítulo muito grande, então foi difícil. Eu acho que eu mereço um like. Então é isso, deixa o like aí. O vídeo ele tá atrasado um pouco, mas segunda-feira sai a parte 5, então ativa o sininho. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. E não esquece de me seguir no meu Instagram e nem a página Nerd Topzera lá, que ela é muito legal, beleza? Valeu!